Rapaziada, mais um dia agitado, mais uma quinta que surpreendeu o torcedor vascaíno com uma enxurrada de novidades. Além, é claro, logo pela parte da manhã, do anúncio do novo meia argentino Gabriel Carabarral, também tivemos durante o dia treino no CT Moacir Barbosa, entrevista coletiva do atacante Gabriel Peck, que é, com toda certeza, um dos grandes nomes desse elenco cruzmaltino no início dessa temporada. Além disso, também tivemos justiça acatando o pedido do Vasco contra o Estado do Rio de Janeiro, se tratando de licitação do Maraca. A gente vai trazer informações sobre isso, porque, de fato, muitas águas ainda rolarão embaixo da ponte. E o Vasco, por estar do lado certo nessa história, com toda certeza terá aí os seus direitos considerados pelo judiciário. Inclusive, torcedor, falando em judiciário, falando em Maracanã, Josh Wander e Paulo Brax desembarcarão nesse sábado no Rio de Janeiro para acompanhar a partida do Vasco no próximo domingo contra o Palmeiras no Maraca. Além dessas muitas outras informações, porém, é claro, antes de começar, antes de deixar você aí, torcedor, muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí no nosso canal. Estamos na meta de chegarmos aos 100 mil inscritos. Então se inscreva, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, porque é extremamente importante para a divulgação desse vídeo. Além disso, também aqui embaixo ative seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários se você gostou, é claro, da contratação do meia argentino Gabriel Carabarral. Uma tarde de muitas informações e você ficará completamente por dentro de tudo que aconteceu aqui neste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação. Fala logo do nosso Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente já falando o que irá acontecer, pois como a gente acabou de informar, né? No próximo sábado, o Paulo Brax desembarcará aqui na cidade carioca. O Paulo Brax viajou à Europa nestes últimos dias. Na segunda-feira, ele foi em direção a Paris, na França, para uma série de reuniões que teve, tanto com os dirigentes da empresa norte-americana 777 Partners, quanto também com hoje os dirigentes dos clubes que fazem parte, né, ali do conglomerado da empresa norte-americana. Além disso, nessas reuniões com os dirigentes, foi falado sobre orçamento para o restante da temporada, o que o Vasco poderá investir na janela de julho com relação a reforços, novas contratações e muitas outras informações importantes para o restante desse 2023. O Paulo Brax está com tudo detalhado e com toda certeza utilizará isso muito bem para a próxima temporada. Aliás, para a atual temporada, né? E com o Paulo Brax no próximo sábado também chegará o Josh Wander, como a gente acabou de informar a vocês. O americano chegará ao Rio de Janeiro para assistir a partida desse próximo domingo contra o Palmeiras no Maraca. E fato interessante é que a vocês, a última vez que o Josh Wander esteve aqui presente no Rio de Janeiro foi exatamente para assistir uma partida do Vasco no Maracanã, uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro, na época contra o Sport Clube do Recife. Ele retorna ao Rio de Janeiro, vem com o Paulo Brax, assistirá a partida contra o Palmeiras nesse próximo domingo e também vai marcar presença e acompanhar os desdobramentos dos rumos da administração do Maracanã. Um assunto que a gente vai falar já já com vocês aqui neste Boa Noite Gigante, mas temos muitas informações novas a trazer sobre esse assunto Maraca, que com toda certeza muitas águas ainda irão rolar por baixo dessa ponte, mas o Vasco, por estar do lado certo, não sofrerá nenhuma consequência. Assim como durante essa semana a justiça teve que interferir, né? Teve que se posicionar de uma maneira correta para que o Vasco atuasse no Maracanã nesse próximo domingo. A expectativa é que agora a Justiça volte a atuar para fazer com que o Vasco possa ser o novo administrador do estádio Mário Filho. Falando em Maraca, para a próxima partida, pelo menos a última parcial que soltou, mais 50 mil ingressos já foram emitidos. Expectativa de casa cheia aí para Vasco e Palmeiras nesse próximo domingo no Maracanã. Até porque hoje o Vasco, seu torcedor, vive em um momento muito bom. Domingo o Vasco venceu o Atlético Mineiro lá no Mineirão pelo placar de 2-1, uma vitória que deu confiança, uma vitória que de fato movimentou muito bem o torcedor vascaíno. E o torcedor vive essa expectativa para que no próximo domingo venha vencer de novo a equipe do Palmeiras. Vai, inclusive, contará com um novo reforço para essa partida. Gabriel Carabarral, meio-campo argentino, foi anunciado como novo reforço do Vasco, 16º reforço do cruzmaltino para o restante da temporada. O atleta já treinou na CT Moacir Barbosa, o atleta já está no bid da CBF, ou seja, já está regularizado para entrar em campo, está de fato apto a jogar, está à disposição do técnico Maurício Barbieri e, inclusive, o jogador é o último reforço do Vasco, gente.
está confirmado. Para aquele torcedor que ainda tinha esperança de chegar mais algum jogador durante essa quinta-feira, não chegará. Gabriel Carabarral foi o último contratado do Gigante da Colina e após ele não chegará mais ninguém. O Vasco já tem o mercado todo mapeado para agir na próxima janela de transferências que irá abrir em julho, ou seja, confirmando, nessa janela, fecha hoje meia-noite, não chegará mais nenhum reforço. O último reforço do Vasco foi o Gabriel Carabarral. Em uma janela, o Vasco fez 16 contratações, um número muito alto. Saíram 25 jogadores e chegaram 16 atletas nessa janela de transferência que abriu no final do ano passado e se encerra hoje, dia 20 de abril. Você aí, torcedor vascaíno, gostou das movimentações feitas pelo Vasco? É claro, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Muitas movimentações, muitas chegadas, muitas saídas. A gente espera, né, que tudo isso que o Vasco fez durante essa janela de transferências possa ser útil para essa temporada de 2023. E, gente, antes de entrarmos aí no assunto sobre Gabriel Peck, a gente trouxe a vocês, né, houve uma entrevista coletiva na parte da tarde de hoje, só falar sobre o Maracanã. Pois o Vasco, nessa parte da tarde de hoje, teve divulgada a informação que entrou na justiça contra o Maraca. Eu vou explicar resumidamente aqui a vocês, pois eu já venho comentando isso com certa frequência nos meus vídeos. O Vasco quer ser o novo administrador do Maracanã. Em outubro do ano passado havia um processo que iria dar essa administração à mão, ou do Vasco ou do consórcio, que é hoje a dupla Fla-Flu. E no período em que, ou aliás, no dia em que essa administração iria ser dada para um novo administrador ou permanecer com a dupla Fla-Flu, foi adiado o processo de licitação, o processo de abertura dos contratos. E de uma maneira provisória, Flamengo e Fluminense ganharam aí o termo de TPU, aliás, que é o termo de permissão de uso. Então, Flamengo e Fluminense, nesse momento, são os administradores do Maracanã. Administradores não reais, mas administradores durante um determinado momento, exatamente por esse adiamento. Está marcado para agora o dia 25 de abril um novo processo de licitação, de abertura de contratos. Aquele que foi adiado foi remarcado para agora, dia 25 de abril. E até o momento não houve nenhum tipo de movimentação para que realmente esse processo aconteça. O Vasco já se adiantando quanto a isso, entrou na justiça nessa parte da tarde de hoje. O Vasco resolveu se adiantar com relação ao governo e exatamente por esse motivo entrou na justiça. E hoje, pela parte da tarde, tivemos a informação que a justiça intimou o governo do estado do Rio de Janeiro. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. A justiça intimou o governo do estado do Rio de Janeiro a se manifestar até a próxima segunda-feira, até as 2 horas da tarde. Essa decisão saiu após o Vasco pedir, como a gente acabou de informar a vocês, essa liminar para impedir a renovação automática dessa TPU do Maracanã para a dupla Fla-Flu. Ou seja, antes que o governo entregue para a dupla Fla-Flu novamente a TPU, ou seja, o termo de permissão de uso à dupla Fla-Flu, o Vasco já entrou na justiça e a justiça intimou o estado do Rio de Janeiro a se manifestar até a próxima segunda-feira sobre esse processo licitatório que deveria ocorrer no dia 25 e tudo indica que não irá ocorrer. Então Vasco, volto a repetir, do lado certo na história, assim como durante essa semana entrou na justiça e conseguiu a vitória, expectativa que agora novamente, né, justiça intimando o governo do estado do Rio de Janeiro, a situação venha a ser favorável ao nosso Cruz Maltini. Gente, para encerrar o vídeo, né, tô gravando aqui num local diferente, mas nunca deixando de postar vídeo a vocês, falar sobre Gabriel Peck. Tivemos a entrevista coletiva do Gabriel Peck, o atleta que hoje vem sendo um dos grandes destaques aí, né, do elenco do Vasco, com toda certeza um atleta que está surpreendendo muito positivamente, um jogador que não tinha toda essa confiança no início da temporada, mas agora vem sendo uma peça unânime no setor ofensivo, falou sobre diversas situações. Eu quero começar aqui primeiramente sobre o Gabriel Peck falando sobre Maracanã. Domingo é dia de Maraca, domingo é dia de Vasco da Gama e Palmeiras. E a pergunta que foi dita é um jogo duro? Dá para o Vasco ganhar? E aonde ele prefere jogar? Maracanã ou em São Januário? As duas casas de torcedor vascaíno? Fica essa dúvida e o Gabriel Peck responde aí a vocês. Sem dúvidas, todos sabem que esse brasileiro vão ter grandes jogos, grandes adversários e eu acho que foi muito importante essa estreia contra o Galo lá no Mineirão e a gente poder sair vitorioso porque deu confiança à nossa equipe e mostra que a gente está na linha de trabalho certo com o professor Barbieri. Então a gente já sabe que é o Palmeiras domingo, mas a gente tem que saber também da grandeza do Vasco. O Vasco é um clube muito grande, a gente tem uma equipe muito qualificada e a gente está preparado para enfrentar qualquer adversário nesse brasileiro. Então, eu acho que Maracanã e São Januário é a casa do Vasco. São Januário, claro, tem aquele aspecto de caldeirão, porque ser tudo ali próximo, mas o Vasco já ganhou grandes títulos no Maracanã. A gente também, ano passado, jogamos bastante no Maracanã e fizemos grandes jogos. Esse ano também no Carioca fizemos bons jogos no Maracanã. E a torcida do Vasco, eu costumo falar que ela é incrível porque
não só aqui no Rio, no Maracanã, em São Januário, mas qualquer lugar do Brasil, ela sempre lota os estádios, então no Maracanã ele faz nos tornar em casa também, porque já são 40 mil ingressos vendidos e o jogo é só domingo, então a gente fica muito feliz com isso, e no Maracanã a gente também se sente em casa, e a gente fica muito feliz por ter mandado o jogo no Maracanã também. Além disso, também outras várias perguntas foram colocadas à mesa e o Gabriel Pec fez questão de mandar um recado ao torcedor vascaíno. Gabriel Pec hoje, mesmo sendo um dos grandes destaques, nunca foi. Muito pelo contrário, o Gabriel Pec sempre foi alvo de críticas do torcedor vascaíno, até porque hoje, para vocês terem noção, é a 5ª temporada dele no profissional do Vasco. A gente olha para trás e não vê um jogador que se destacou em 5 temporadas vindo da base, mas um jogador que após 5 temporadas tem muita experiência mesmo sendo novo e com toda certeza vai dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno nesse ano de 2023. E sobre esses altos e baixos o Gabriel Pec falou. Gabriel Pec deu uma resposta ao torcedor, ao comentarista, ao jornalista, aliás, que fez essa pergunta no momento da entrevista e, é claro, surpreendeu, porque hoje o Gabriel Pec é um destaque, mesmo diante de muitos altos e baixos, mesmo na sua curta carreira. Acho que pelos jogos, até os amistosos que a gente fez, eu tenho evoluído bastante, eu não estou mais só cortando para a esquerda, eu estou com a variedade de fundo, estou treinando bastante minha perna direita para isso. Dei assistência para o Pedro Raul contra o Rezende, se eu não me engano, foi cortando para o fundo e cruzando de direita. E para o Alex Teixeira também no amistoso, então eu estou evoluindo isso para não ficar marcado só cortando para o meio. E a questão física, sem dúvidas, o staff do Vasco está muito comprometido com isso. A gente que é da base, a gente sabe da importância que é um jogo de profissional, que é muito físico. Então a gente está evoluindo bastante, a gente está bem focado lá dentro da academia, nos trabalhos de potência, nos trabalhos de força mesmo. Então acho que a gente só está em constante evolução e a gente tem tudo para fazer um grande ano. Então, sem dúvidas, assim que eu subi, realmente eu sabia do tamanho do Vasco, porque eu tô aqui desde 8 anos de idade, então eu sei o tamanho do clube, sei lidar com a pressão desde pequeno, só que é o que você falou, quando vai pro profissional, começa a girar o Brasil todo. E a questão de rede social influencia bastante. A gente que é da base, é algo novo pra gente quando a gente sobe. E realmente a gente lê certos comentários e isso deixava a gente um pouco frustrado, porque nenhum jogador da base quer subir e não quer render no time de cima. O nosso sonho é jogar aqui no Vasco, dar alegria pro torcedor. Então, às vezes, eu acho que também a gente tenta e acaba não acontecendo. E é aquilo que eu falo, cada um tem o seu tempo de maturidade, cada um tem o seu tempo de corresponder. Eu acho que a gente tem que ter paciência com esses jovens jogadores que sobem da base, porque tudo tem seu tempo. E como você falou, eu sou muito apegado em Deus e esse ano é um ano que eu estou muito firme e, como você falou, o trabalho que eu tenho é sempre estar focado em Deus. Eu sempre olho para Ele, sempre tento fazer o meu melhor. Então, todos os jogos que eu entro em campo hoje, eu entro para fazer o meu melhor para Deus, para ser testemunho dele dentro de campo, sabe? Então, é isso que está me motivando e é isso que faz eu ter tranquilidade e estar vivendo um grande momento. E aí, torcedor vascaíno, será que o PEC vai dar alegrias a todos nós nessa temporada? Fica a dúvida, fica o questionamento. A gente espera que, como esse início de ano vem acontecendo, também seja todo 2023. A gente fica por aqui, que vamos, fiquem com Deus. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.